Amém? Então vamos estar orando para que nós possamos iniciar essa mais um dia desse discipulado, de bênção, de cura sobre as nossas vidas. Senhor Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós clamamos o Teu amor, a Tua graça, Senhor. Pedimos a Tua manifestação sobre as nossas vidas. Pedimos, Senhor, ao Pai, que o Senhor venha falar conosco essa noite, tocar a nossa mente, Senhor, que os nossos ouvidos sejam destampados, que o nosso coração, Senhor, possa estar alinhado com a Tua vontade, que, Senhor, dos nossos olhos, Senhor, possam cair as escamas, Senhor, do erro, do pecado, para que a Tua presença se manifeste. Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, nessa noite, para que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações e possa nos encher da Tua presença, Pai. Tudo isso nós clamamos no nome de Jesus, para que o Senhor venha falar conosco, Senhor, para que o Senhor venha estar presente em nossa vida de uma maneira intensa, que a nossa casa, Senhor, não esteja vazia, mas ela esteja limpa e cheio da Tua presença, Senhor. Tudo isso nós clamamos e Te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. 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 Então, vamos lá. Primeiro, nós temos que entender que nós somos herdeiros do Senhor, como nós temos entendido isso já. E muitas vezes na nossa vida nós enfrentamos desafios e situações muito complexas. Durante a nossa infância, principalmente, situações de trauma, e nós temos que entender que todo trauma que acontece na nossa vida, se nós não agirmos e retirarmos, ele fica preso na nossa alma. Para que a gente possa ter um entendimento, imagina só, um espinho. Nós pegamos um espinho na nossa infância e nós colocamos ele dentro da nossa pele e deixamos ele lá. E ele vai crescer lá. Digamos, isso serve muito como pessoas que têm parte dos seus ossos reconstruídas com aço. E aquilo ali fica lá dentro, não é tirado. Então um trauma muitas vezes na nossa alma, ele é assim, ele fica dentro da nossa vida, ele permanece lá. Se você não retirar ele, ele permanece. E aí nós compreendemos muitas coisas, muitas situações. Hoje talvez você olha para a sua vida lá atrás, na sua infância, e você acaba falando, mas isso tá tudo bem, eu já entendi, né? Situações que me aconteceram, fala, não, eu já perdoei, e às vezes não é isso. Às vezes a gente tem que entender que a gente tem que tratar aquele trauma e tirar das nossas vidas. E quando uma criança, ela sofre, ela é muito sensível porque ela é muito pura. Então você pode ter dentro da tua alma situações que ainda estão. Um abuso sexual, uma pessoa que gritou, que foi malvada com você quando era uma criança, isso pode permanecer na tua alma, como um ressentimento, uma mágoa. Uma pessoa que às vezes deixou você passar uma vontade simplesmente por maldade, de não dar para você, às vezes a pessoa comendo na sua frente, às vezes tinha um chocolate, um doce, que isso a pessoa não simplesmente não dividiu, fez para você passar vontade. Isso pode trazer um trauma. Outra situação, um abuso sexual, brincadeiras de crianças sexuais, isso é terrível na vida. E muitas vezes acontece e as pessoas tratam com uma certa normalidade. Não, não é normal. Separação de pais deixam estragos terríveis na vida de uma criança. Você imagina, uma criança, ela ama o pai e a mãe juntos. E aí, de repente, ou o pai ou a mãe, eles vão embora de sua casa. A criança, muitas vezes, ela entende que ela é responsável por aquilo. Porque, como assim? O meu pai e minha mãe,
que me ama e que eu amo ele, me abandonou, me deixou para trás. A criança acaba se sentindo culpada e traumatizada por aquilo que aconteceu. E isso é terrível, porque a criança não consegue discernir que ela não é responsável por aquilo. Ela não consegue discernir que ela não tem culpa sobre aquilo. Mas na verdade, ela acaba trazendo tudo isso para dentro dela. E vai acontecendo inúmeras situações. A falta de um pai que morre. Aonde foi meu pai? Cadê meu pai? Por que meu pai me deixou? Por que meu pai me abandonou? Por que que isso acontece comigo? Por que aconteceu comigo? Porque todas as crianças têm pais e justamente eu não tenho. E isso é muito ruim, isso acaba criando feridas. Aí naquele momento se criou uma ferida. Só que aquela criança, ela cresce. Porém, aquilo vai crescendo com ela, não foi retirado. Quando ela cresce, ela olha aquela situação de adulto que aconteceu na criança. Ah, isso é normal, acontece com muita gente. Mas só que o que? A ferida que foi feita lá atrás, ela não foi curada. Ela não foi cicatrizada. Ela não foi levada ao Senhor. Então isso vai se deixando, criando um peso. E às vezes aquela pessoa fala, nossa, às vezes vem um sentimento ruim na minha alma, eu sinto um aperto no meu coração, eu não consigo ter paz. E aí aquela pessoa parece que a vida dela não tem fim às lutas. Que é uma luta atrás da outra, ferida atrás de ferida, parece que todo mundo persegue. E aí o que ocorre? O inimigo das nossas almas, que é Satanás, que é um ser, ele sabe disso tudo. Então imagina, ele quer o nosso mal. E ele sabe onde estão as feridas da sua alma. Imagina só um jogador de futebol, sabendo que o seu adversário tem um problema no joelho ou tem um problema no tornozelo. Aonde você acha que o jogador adversário vai chutar ele para ele sair do jogo? Vai chutar ele no joelho, vai chutar ele no tornozelo, aonde ele é frágil. E muitas vezes na nossa vida, o diabo ele vai nos maltratando justamente na área que nós somos machucados. A questão da rejeição paterna ou materna. O que acontece? O diabo ele sempre vai trazer memórias daquilo para que você se sinta ferido, para que você se sinta machucado. E aí o que acontece? Aqueles velhos hábitos, velhas situações sempre vão estar te aprisionando, levando a você viver aquela memória, entende? Uma mãe que muitas vezes, ao invés de incentivar, ela é crítica, só crítica, colocando peso. Na verdade, ela te critica não para ver você melhor, mas sim para esvaziar do que aquilo que ela tem. Então o que ocorre? Ela joga um peso sobre o filho. E aquilo vai crescendo porque não é retirado. Então, tudo isso vai tirando a paz daquela pessoa, vai sendo roubada aquela paz. E quando nós olhamos na palavra de Deus que fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir, é exatamente isso. Ele veio para roubar a nossa paz, para matar as nossas vidas. Às vezes ele vai te permanecer vegetando, mas querendo matar você, deixando você na escória ali da sua vida. Por quê? Na palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus ele veio dar vida plena em abundância para nós, que é o contrário disso. E Satanás vem para nos destruir. E ele faz que nós possamos andar como zumbis aí uma vida inteira, simplesmente porque nós não vamos até um pai amoroso, um pai cuidadoso que quer cuidar de nós. E aí eu falo para você, como é difícil isso. Não é tão fácil como nós imaginamos, porque talvez a figura paterna de Deus, ela começa a transparecer que ela é inacessível. Por quê? Porque o seu pai era inacessível.
A figura de Deus parece ser uma figura autoritária. Por quê? Porque seu pai era autoritário. A figura de Deus para você não importa muito. Por que não importa muito? Porque meu pai nunca importou muito comigo e o meio de defesa que eu criei foi não me importar muito com ele. O meu pai, na verdade, ao invés de me dar bons exemplos, ele me mostrou o mau exemplo. E eu sigo ele sem perceber, porque é o caminho que ele me ensinou. Na palavra de Deus fala, ensine o caminho à criança e quando ele for adulto, ele permanecerá nesse caminho. Então, isso muitas vezes acaba trazendo na nossa vida um peso, porque nós aprendemos o erro e nós vamos permanecer no erro. Então nós temos que quebrar isso na nossa vida. E qual a maneira que nós quebramos? Através do amor, da paternidade de Deus. Só que aí o que acontece? Nós temos que entregar tudo aquilo que aconteceu na nossa vida para que nós sejamos curados. Nós temos que entregar tudo aquilo que Deus tem para nós, para que nós possamos viver na plenitude dele. Nós temos que entregar a ele as nossas dores, que muitas vezes parece fácil, mas não é. Você tem que entregar tudo aquilo que te dói. E para entregar ao Senhor tudo aquilo que te dói, você tem que falar para ele que foram as suas tristezas. E às vezes nós temos que abrir uma caixa aonde nós já escondemos os nossos sentimentos. Porque nós crescemos com aquelas dores e nós percebemos que não podíamos mais viver com ela. Nós temos que viver escondido. Nós temos que manter aquilo ali no esconderijo. Por quê? Porque aquilo traz vergonha, porque aquilo é fraqueza nossa. Então, nós temos uma promessa em Deus. E quando nós falamos que Jesus é fonte de cura e libertação na nossa vida, nós temos que entender que a mensagem do Senhor se cumpre lá em Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, primeiro nós temos que entender o que é uma profecia. Profecia é uma mensagem de Deus, que é para se cumprir no futuro. Porém, em Isaías estava antes de Jesus, e essa mensagem profética se cumpriu na vida de Jesus. E ele foi ferido justamente pelas nossas transgressões, e Jesus foi moído pelas nossas iniquidades. Então tudo aquilo que é de errado em nós, talvez você fale assim, poxa, mas eu não pequei, eu não errei, esses erros não eram meus, mas qual é o problema? O problema é que a maldição, ela acompanha até a terceira e quarta geração. E nós, a culpa dos nossos pais muitas vezes pesam sobre os nossos ombros. Aí você fala assim, nossa Rodrigo, mas isso é injusto? Pense comigo, imagina só, Deus nos mostra um caminho para não errar com os nossos filhos, como seus pais talvez erraram com você. Deus mostra para nós que todo erro do pai e de uma mãe sobre a vida de um filho pesa sobre a vida dele. E talvez hoje o Senhor está mostrando que os erros do seu pai pesam na sua vida. E talvez hoje você está descobrindo que quando você comete erros com seu filho, pesa sobre a vida dele. E você tem que quebrar isso na sua vida. Você não pode fingir que você está cego. Você não pode fingir que não existe isso. Você não pode permitir que isso continue acontecendo na tua vida. Você tem que entender que um Jesus maravilhoso, ele morreu por nós. Que Jesus maravilhoso, ele tomou conta das nossas vidas nessa situação, para que nós sejamos libertos.
Então o Senhor quer desmanchar na tua vida toda a cultura familiar que você vem trazendo e tem, na verdade, ao invés de abençoar a tua casa, o teu marido, abençoar os teus filhos, tem sido, na verdade, uma maldição. Então o Senhor, ele vem abrir aquelas caixas escondidas que nós guardamos os sentimentos, que nós trouxemos traumas e que se viram muitas vezes em pecados, para abrir essas caixas e tirar de nós todo mal, libertar, porque o Jesus já cumpriu essa profecia. Jesus já fez. E é isso que nós temos que entender, que hoje nós somos sarados. Ah, mas pastor, eu não sou sarado. Eu não me sinto sarado. Então, você tem que entender. Primeiro, você é herdeiro da graça do Senhor. E segundo, a autoridade do Senhor está sobre a tua vida. Então, a palavra de Deus é mais forte que a tua opinião sobre você mesmo. A palavra de Deus é mais forte do que a opinião da tua mãe sobre a tua vida. A palavra de Deus é mais forte do que os teus hábitos. A palavra de Deus é mais forte do que os teus gritos. Toda vez que você se sente irado, com raiva, você tem que entender que há um demônio que muitas vezes se aproxima da tua vida. É aquele demônio que está esperando, você hoje está com a meia casa limpa, meia casa suja. Então ele entra e sai da tua vida. É isso que nós temos que entender. Existem 7 principados celestiais demoníacos. É o principado da gula, que ele leva as pessoas ao vício, à glutonaria, a comer, beber demais, a ter compulsão pelas coisas de vício, da avareza, que na verdade é o demônio que cuida de você não consegue compartilhar, de você doar algo para alguém. Você sempre pensa, tem que ser você primeiro antes de tudo. Você é o espírito do egoísmo. Você só pensa em você e não consegue não, primeiro sou eu, o meu descanso, a minha vida, o meu lazer. Você não pensa tipo assim, não, hoje eu vou me dedicar a alguma coisa que o Senhor me pede. Hoje eu vou doar alguma coisa, vou fazer uma comida, vou fazer um bolo, vou na casa de alguém, vou doar, vou oferecer. Hoje eu vou fazer uma visita, vou visitar uma pessoa que está enferma. Não consegue. Por quê? Há um espírito de avareza que cuida de todo o egoísmo. O da ira. Toda vez que você, ao invés de ser manso e humilde como Jesus, você se torna irado e desconta a sua raiva sobre as pessoas ao seu redor. Então o que acontece? Toda vez que você toma essa atitude, você não está fazendo a vontade de Deus. Você está fazendo a vontade do inimigo. E quando você toma essas atitudes, é o inimigo que se aproxima de você, não é o Espírito Santo. Jesus fala na palavra dele, não entristecei o Espírito Santo. O Senhor pede para que nós não o entristeçamos. Então, nós temos que entender de uma maneira profunda. Eu só queria ratificar o que eu falei aqui. Que na verdade não foi Jesus, foi Paulo, tá? Sobre isso. E nós não podemos mais fingir que não é com a gente. Então, esses principados, o principado do orgulho, eu sempre tenho que estar certo, sempre eu que tenho, tudo tem que ser do meu jeito, tudo tem que ser do meu modo. Isso não é cristão, entende? E é um principado demoníaco que cuida dessa área. E ele cuida muitas vezes das nossas vidas, nos aprisionando com correntes. E aí nós não conseguimos entender por que minha vida não dá certo. É por quê? Porque existe uma área que está nos prendendo. E aí entende que isso vai na psicologia também. Porque você fala, por que eu sou orgulhoso?
Porque houve mecanismos desde a minha infância até hoje que me fizeram a viver isso, me tornaram isso. Me ensinaram que eu não posso depender de ninguém. Me ensinaram que eu não posso receber nada de ninguém. Me ensinaram que eu não posso receber alguma coisa de Deus. Olha só como isso é demoníaco. Na minha vida, já faz tempo que o Senhor trabalhou nisso, com ela. E um pastor veio e falou que eu era orgulhoso. E eu falei, nossa, não tinha nada na minha vida, entende? Não tinha nada, tinha uma casa financiada, não que isso seja nada, mas na minha cabeça era isso. Como que eu posso ser orgulhoso se eu não sou uma pessoa rica? Como que eu posso ser orgulhoso se eu não tenho nada? E aquilo, na verdade, eu comecei a perceber que realmente há um orgulho muito forte dentro da minha vida. Por quê? Porque eu não aceitava que ninguém me desse nada, que ninguém fizesse por mim. Tinha que ser pela força do meu trabalho, porque Deus ia me ajudar desse jeito. E era eu. Eu não aceitava que alguém me pagasse um almoço. Quando alguém falava assim, não, deixa que eu pago para você, eu colocava a mão. Não, no máximo que eu permitia era metade da conta. Então isso na minha vida era algo muito forte. E eu não conseguia compreender porque eu era orgulhoso. Mas aí eu comecei, eu entendi que na verdade Deus, ele dá do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. E depois, para quebrar esse orgulho, aí no momento que eu detectei, o que aconteceu? Vieram várias pessoas me dando coisa. Ganhei roupas caras, ganhei um computador, tudo novo. As pessoas começaram a me pagar. Eu saía para almoçar, a pessoa falava assim, eu vou pagar o almoço para você. E eu tinha que ficar quieto. Olha, eu vou comprar um negócio para você. Ó, esse computador aconteceu. Comprei para você, era um notebook da empresa. Ó, é para você, pode ficar. Aquilo ali era difícil para mim aceitar, porque havia muito orgulho. Outro principado é o da luxúria, que ele age nas áreas sexuais. Então, o sexo, ele é como uma idolatria, né? Ou ele pode ser de uma maneira muito forte, que a pessoa tem uma compulsão, ou também pode ser de uma maneira muito fraca, que a pessoa não usufrui disso. Então, a luxúria, ela traz uma sistemática terrível na vida da pessoa. Então tudo tem que ser por sexo, tudo, e é um principado terrível. Hoje nós estamos vivendo algo terrível. A pornografia é muito forte, é muito fácil, muito acessível. E tem pessoas ganhando dinheiro e ficando ricas, milionárias, com pornografia, vendendo o seu próprio corpo. E isso, o salário disso tudo, que desses principados, é pecado. Da manipulação sexual, né, de atos de impureza sexuais, tudo isso nós temos que entender que nós não podemos compartilhar isso, a nossa fé. A santidade do Senhor, nós temos que ir por um caminho de amor, e temos que acreditar que vai trazer vida plena e abundância, entende? Vai trazer paz no seu coração. Outro principado é o principado da inveja. Ele traz um peso muito grande. E aí é aquela coisa, por que todo mundo consegue e eu não consigo? Aí você não pensa que isso é positivo, tá? Esse questionamento. Não é. Porque, na verdade, isso é um questionamento dos invejosos. Se você se questiona isso na sua vida, é que você tem inveja no seu coração. Porque, na verdade, quem não é invejoso, dá graça ao Senhor em todo o tempo, em toda situação, na sua vida, em cada momento. Ele agradece a Deus. Ele não questiona a Deus porque o outro não. Ele agradece pelo que tem. E ele tem atitudes e pede sabedoria a Deus, e aí Deus começa... aí tudo isso que eu estou falando, talvez você está olhando para a sua vida e fala, mas eu fiz isso, e agora? Né? Por que minha vida não anda? Não anda porque
Porque você estava em pecado. Há sentimentos na tua vida que entraram na tua vida por meio de traumas e situações lá atrás, entende? E se hoje você não está conseguindo, está patinando na tua vida, é porque na verdade você precisa entender que a palavra de Deus quer te libertar. Você precisa entender que Isaías 53 tem que ser forte e profunda na sua vida. Você tem que entender que Deus tem algo na tua vida para que você vá profundamente na tua fé e que você comece a viver algo maior. O último pecado, né, dos principados é da preguiça. Então, o que é preguiça? Procrastinação. Você, tudo na tua vida é assim, eu não vou fazer, eu não consigo. Na verdade, o Senhor fala, sede forte e corajoso. O Senhor nos encoraja a sermos. E os sonhos do Senhor são maiores do que o nosso, entende? Então, muitas vezes você fala, eu não vou porque eu não consigo, eu não faço. Mentira sua. Isso é preguiça, né? Não, eu não vou ajudar na igreja porque eu tô com muitas coisas. Não, é preguiça. Eu não vou pegar mais. Não, preguiça. Olha bem para a tua vida. Hoje, nós estamos vivendo a questão do celular, né? A questão do celular é muito grave. Você não lê Bíblia, você não ora, você não faz uma vigília, você não busca o Senhor, mas você tem bastante tempo para ficar rodando vídeos no Instagram. Horas e mais horas no sofá da sua casa. Dá um tempinho, horas e mais horas. E eu falo de maneira geral. Nós temos que entender que muitas vezes a preguiça ela se instaura de uma maneira hoje muito forte. Parece que você está ativo vendo aqueles vídeos. A sua mente não descansa. E na verdade o diabo acaba te enganando por isso. Porque na verdade você parece que você está ativo, vendo um vídeo atrás do outro. E na verdade você não está fazendo nada para benefício próprio. Você não está fazendo nada para viver uma vida com Deus. Você não está fazendo nada para ajudar a sua relação dentro da sua casa com seu marido, com seus filhos. Você não está fazendo nada. Você só está gastando tempo. Mas eu vejo cortes de pregação. Eu acho que não é isso que Deus quer para a tua vida. Eu acho que Deus quer algo profundo. Talvez você vê uma pregação de 40 minutos, 1 hora, está anotando, marcando os versículos. Talvez essa profundidade é muito maior. Na verdade, hoje nós olhamos, e não sou contra, tá? Não sou contra, porque eu acho que algumas pessoas vêm para o Senhor através de vídeos, buscam isso, começam a sentir uma chama e vêm até o Deus. Mas o que acontece? Muitos de nós estão paralisados, gastando tempo e mais tempo, não estudam a palavra, não buscam se melhorar, não fazem nada para benefício do seu próximo e vivem, na verdade, a procrastinação. E aí são 7 principados que atuam. Mas isso desenvolvi por quê? Porque meu pai, ele não olhava e aí eu fiquei viciado em televisão, e aí eu fiquei viciado nisso, naquilo, entende? Então, na verdade, os nossos traumas, eles desencadeiam nas nossas vidas situações pecaminosas. E aí nós temos que sair disso. Nós temos que entender para que o Senhor possa gerar no nosso coração. E como que nós fazemos isso? Nós olhamos para nós com uma autocrítica. É a melhor maneira de você sempre trazer a responsabilidade da tua vida para dentro de você. E você buscar na palavra de Deus situações que você precisa ter conserto na tua alma, no teu coração. E quando você começa a detectar situações de pecados na tua vida, e você começa a entender que o pecado fere o seu relacionamento com Deus, isso você começa a aprender que todo pecado ele te leva para longe do Senhor.
E se Jesus morreu na cruz para nos aproximar desse Pai amoroso, nós temos que entender que o pecado nos leva para longe. E isso no nosso coração tem que gerar arrependimento. Porque toda vez que você toma um ato pecaminoso na tua vida, você está dando um passo para longe do Senhor. E isso na tua vida você tem que gerar arrependimento. Não tem que ser algo normal. Quando é normal o pecado na tua vida e que não te gera arrependimento, tem nome, chama iniquidade. A iniquidade é a repetição do pecado até entrar na normalidade. E aí o que acontece? O pecado dentro da tua casa é normal. Casas que falam palavrão o tempo todo. Ninguém liga mais. Ninguém liga. E aí o que acontece? Se tornou normal, é uma iniquidade. Porque da nossa boca não é para sair água limpa e salobra. Nós temos que entender isso, sabe? Nós temos que compreender que nós temos que ter transformação de caráter. Já não tem tempo mais para você continuar sendo infantil. Você tem que mudar, você tem que ser uma pessoa madura, entender que não, o que você está ferindo as pessoas dentro da tua casa realmente é pecado e te leva para longe de Deus. Que você, quando você procrastina algo, é pecado, porque te leva para longe de Deus, porque aquele tempo poderia ser melhor utilizado para levar as pessoas para o Senhor. E quando a gente está falando levar pessoas para Deus, eu não estou falando sobre religião. Eu estou dizendo sobre salvação de pessoas. Então nós temos que entender que tem que gerar arrependimento os nossos erros e as nossas falhas. Lá em 1 João, do versículo 1 ao 9, ele diz que ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Estamos falando de Jesus. Então nós temos que entender que o arrependimento é necessário. Você olhar para a tua vida e realmente você achar coisas que não estão certas e você coisas que não estão certas e que você precisa arrumá-las dentro da tua vida. Você precisa entender que até as pequenas coisas que estão erradas há uma necessidade de conserto. Porque aquela pequena coisa, ela te leva para longe de Deus. Ela te leva para longe da cruz de Cristo. Ela te leva para longe da presença de Deus. E aí quando você começa a se arrepender disso e sentir e falar, poxa, não tá certo, não tá certo. E aí o que ocorre? Você tem que entender que Jesus, que foi esmagado pelos nossos pecados para nos trazer a cura, é aí que está a cura. Você começa a ir até a cruz de Cristo e pedir perdão. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Porque eu não sou nada, porque eu pequei, porque eu falhei, porque, Senhor, eu preciso ser transformado. Quando você começa a fazer isso, a tua vida começa a entrar no processo de cura e você começa a entender que Jesus é a fonte da cura. Jesus é a autoridade que tem sobre a cura. Quando Jesus, lá em Lucas, capítulo 10, versículo 19, diz: eu vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. O que Jesus quer dizer com isso? Que todo o mal que tem na nossa vida, e você já entendeu que você é herdeiro, e você já entendeu que a autoridade é de Cristo. E quando Jesus fala assim, que ele nos deu essa autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, você tem que entender que aquelas pequenas coisas que você vinha guardando no teu coração, que são mal, que são pecado, você começa, pelo nome de Jesus, a ter poder sobre esses sentimentos. Poder sobre o sentimento da gula, da avareza, da ira, do orgulho, da luxúria, da inveja, da preguiça. E tudo isso você começa a entregar pelo Senhor, falar, Senhor, tira de mim, em nome de Jesus. E aí vai começando a ter cura na tua vida, na tua casa, na tua família. É esse processo que você tem que entender, que você é um herdeiro do Senhor.
E você recebe do Senhor a graça dele, e você é um co-herdeiro em Cristo. Que você também tem suas responsabilidades e suas obrigações. E aí começa a ter maturidade na tua vida. A infantilidade que você vinha tendo, ela vai saindo e vai entrando cura na tua vida e na tua família. E é isso que você tem que entender. Para trazer, você tem que abrir a caixinha de pecado que você está se escondendo até hoje. E aí você começa a entregar para o Senhor. Você começa a viver a autoridade de Cristo na tua vida e você começa a exercer a autoridade do nome de Jesus na tua vida e aí você começa a mudar todo o contexto. Tudo onde havia pecado começa a ser mudado. Às vezes, sabe? Aqui na minha casa ele é tão desanimado. Então ensina para ele que preguiça é errado. Que nós temos que ser transformados. Porque na verdade é isso que Jesus quer. Vida plena e abundância. É isso que o Senhor está trazendo para nós nessa noite. É isso que ele está dizendo. Eu sou a fonte. Vem a mim que eu sou a fonte, que eu vou te curar. E é curar através da palavra. E o Senhor está tirando. Vai saindo de nós tudo aquilo. Por que minha vida não vai para frente? Porque você não abriu a caixinha de pecado, você tem colocado ela escondida debaixo da tua cama. Você precisa começar a confessar. Você precisa entender que os seus traumas dos seus pais que agiram errado na tua vida exercem influência sobre você, no que você faz e no que você é. E você também precisa, Senhor, perdoa o meu pai, porque ele errou comigo. Meu pai falhou comigo. O meu pai me magoou, me entristeceu. Eu perdoo ele. E eu peço perdão por ele também, pelas bobagens que ele fez. Eu peço perdão pela minha mãe, pelas maledicências que ela falou. Ao invés de me abençoar, ela me criticou, me trouxe o mal, colocou peso no meu coração. Perdão, pai. Porque eu tenho pecado com a minha esposa, eu tenho pecado contra o meu marido. Ao invés de incentivá-lo, eu tenho levado ele cada vez mais para baixo. E é isso que nós temos que entender. A vida na plenitude da fonte que é Jesus. E quando eu começo a entender isso, a minha casa sendo construída na rocha começa a tomar formato. E quando ela começa a tomar formato, eu começo a me sentir diferente. Porque apesar das adversidades e desafios, eu tenho caminho, eu tenho solução, que é a fonte, que é Jesus, que é Isaías 53. Porque ele morreu por mim pelos meus pecados. E aí quando eu começo a detectar, e eu sei que o Senhor te incomodou com algum pecado seu, você tem que ir correndo na fonte e falar: Jesus, me perdoa pela tua morte, pela tua cruz, que é sinal de vida para mim, pela autoridade que o Senhor me deu, de pisar o inimigo. Tudo que é pecado na minha vida eu te entrego, porque o inimigo me escraviza pelo pecado. E aí você começa a viver na plenitude do Senhor. E aí eu quero te dizer, você tem que entender que não precisa ter grandes atos. Você não precisa ter grandes coisas na tua vida. De se fazer, eu vou fazer, vou ficar... Não, você tem que se aproximar do Senhor com amor, com graça, pela misericórdia dele. E às vezes pequenos atos. Lembra na palavra do Senhor, quando aquela mulher do fluxo de sangue, ela pega e ela vai no meio de todo mundo. Aquela mulher tinha gastado tudo que tinha, nada tinha resolvido. Aquela mulher, ela estava em risco de ser apedrejada, porque havia uma multidão e ela tinha um fluxo de sangue. Ela foi no meio da multidão, ela deixou pessoas impuras, conforme a palavra, porque ela tocou naquelas pessoas. E aí o que acontece? Ela tem um ato de fé, qual é? Ela se lança e se joga. Ela não atinge Jesus, mas a orla de Jesus. E quando ela atinge a orla de Jesus, ela é curada. E aí naquele momento a vida dela é transformada. Jesus pergunta: alguém me tocou porque eu senti que saiu virtude de mim?
Eu acho que os discípulos naquele momento falaram: Senhor, o Senhor está doido. Há uma multidão que te espreme e o Senhor está falando que alguém te tocou. Não, mas tocou de uma maneira diferente. É isso que você precisa entender. Você precisa se jogar para Jesus e tocá-lo de uma maneira diferente, para que a cura possa ser realizada. Aquela mulher não fez nada de extraordinário, mas ela foi ousada. Ela correu, ela deu a sua vida para Cristo. Porque naquele momento ela estava perdendo a vida dela com risco de ser apedrejada, e ela se lança e ela é tocada, e aí naquele momento ela é curada. Então você tem que entender que você precisa se lançar para Cristo, sem as resistências que você tem feito. Ah, eu vou até aqui com a minha fé. Para com isso. Tenha compromisso com Cristo. Seja realmente aquilo que Cristo está falando para você. Receba a autoridade. Seja o herdeiro. O herdeiro é aquele que tem responsabilidades, mas tem benefícios também do Senhor. Então nós temos que entender que nós temos que nos lançar nesse Deus maravilhoso, na graça do amor de Cristo, viver intensamente. E aí, quando nós vivemos intensamente, a nossa casa começa a ser limpa e habitada pelo Espírito Santo. E aí você consegue entender isso pelos frutos que você está tendo. Quais frutos? Oração constante. Você conversa com Deus derramando o teu coração, pedindo direção e força. Leitura da palavra. Você se alimenta com o Senhor de uma maneira intensa. Caiu? Pronto, pronto, já Alô? voltou. Sim. Então, nós temos que entender a intensidade. Se jogar para o Senhor é viver intensamente com Ele, é viver no amor dEle, é viver na graça dEle, é ter a certeza em pequenos atos de oração, de jejum, de fazer a vontade dEle, de buscar a presença do Senhor em tudo, em você ter comunhão. E aí você consegue entender o desmanchar de cada principado na tua vida. Você consegue partilhar. E você é um manso, você é humilde. Você vive a santidade do Senhor. Você não tem inveja de ninguém. Você quer, na verdade, é viver com a proximidade do amor de Cristo e transbordar isso. Nós não temos preguiça, nós temos a vontade de falar da palavra do Senhor, de compartilhar, claro, com sensatez, sabe? Tomando cuidado com aquilo, para não sermos inconvenientes, para não ferirmos. Esses dias aqui em Rio Preto, eu vi uma postagem muito triste, eu fiquei bem chateado, assim, com a postura da pessoa. Havia, não sei se vocês chegaram a ver, uma prostituta saiu com um homem que ele era divorciado e a prostituta sumiu. E a amiga colocou na internet que ela havia sumido, que ela tinha saído para atender um cliente, e ela sumiu. Depois de 3 dias, descobriu que ela tinha morrido num acidente de um carro saindo do motel com esse homem. E aí, no meio das postagens ali que saiu em um dos diários aqui de Rio Preto, uma pessoa colocou, e nós sabemos que pela postagem, sabemos que é uma pessoa que crê em Deus. Ele colocou, olha só que terrível, o salário do pecado é a morte. Gente, não deve falar isso. Sabe por quê? Aquela pessoa tem mãe, tem pai. Aquela pessoa, nós não estamos ferindo mais ela, porque ela nem está entre nós. Mas a gente está ferindo aqueles que a amam. Imagina só a família lendo uma postagem. Ela vai ficar com ódio de pessoas evangélicas, cristãos como nós. A gente tem que ser sensato. Se você quer fazer alguma coisa, se aquela pessoa queria dar uma palavra, ore, peça a Deus pela família. Senhor, tem de misericórdia dessa família.
do que essa moça vivenciou. Nós temos que ser mais inteligentes e nos parecer mais com Jesus. Se Jesus, ele acolheu uma prostituta e transformou a vida dela, gente, quem que nós somos para ficar lançando palavra? A gente conhece da palavra e sabemos, é isso que a palavra fala. Mas é necessário? É necessário realmente a gente machucar as pessoas com a palavra de Deus? É necessário a gente parecer uma metralhadora e destruindo as pessoas de maneira emocional? É necessário? Não. Se não é necessário, fique em silêncio. Use da sabedoria. Tem um provérbio que diz que um insensato calado faz de se passar por sábio. Quer dizer, quando a pessoa, mesmo que ela não tenha sabedoria, ela está de boca fechada, ela pode se passar por um sábio. Então, nós temos que aprender com isso. Nós temos que identificar os momentos. Ao invés de falar assim, que algo tão pesado, numa situação dessa, nós falarmos, vamos orar pelas famílias. Se a família quiser consolo, nos procurem, sabe? Vamos ser mais sensatos, mais amorosos, compaixão e misericordiosa, igual o Senhor Jesus estabelece para nós que somos cristãos. Ter um pouquinho mais de cheiro de Jesus, atitude de Jesus, sermos amorosos, né? Então isso é muito importante. E agora eu queria estar finalizando com a oração e depois nós permanecemos aí na sala, vamos discutir um pouquinho. Amém? Senhor Pai Todo-Poderoso, nós viemos a Ti, Senhor, nessa noite, pedir a Tua cura, pedir o Teu amor, Senhor. Muitas vezes na nossa infância sofremos traumas, situações terríveis que não eram para ter acontecido, mas às vezes por negligência de um cuidador, de um pai, de um vô, de uma avó, de uma mãe. Senhor, situações que acontecem dentro de lares, de casas, situações que muitas vezes que são infortúnios, Senhor. Que pais que morreram, que se perderam, Senhor. Muitas vezes deixaram traumas, sequelas, marcas nos sentimentos, na nossa alma. Pedimos, Senhor, essa noite que o Senhor venha com Teu amor, com Teu Espírito Santo e toca, Senhor, de uma maneira profunda. Cura, Senhor, as sequelas. Cura, Senhor, as feridas. E nós queremos, Senhor, trazer diante a Ti também toda ferida, Senhor, que muitas vezes se transformou em uma compulsão, um vício, uma situação de pecado nas nossas vidas. Situações que nos levaram, Senhor, a vivenciar algo errado no passado, Senhor. Mas nós queremos entregar hoje, Deus. Tira todo o espinho, Deus, que foi colocado na nossa vida e nos perdoa. Que, Senhor, possa trazer no nosso coração arrependimento, Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós viemos lhe clamar, Senhor. Por favor, Pai, toca, Senhor, de uma maneira profunda, Senhor. Toca nos nossos corações, Senhor. Fala conosco, Senhor, ó Pai. No nome de Jesus, tira, Deus, todo mal, toda mágoa. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos perdoar as atitudes de pai que foram tão nocivas para nós, palavras pesadérrimas, pesadas para ferir a alma, que não foram da boca dos nossos pais, mas foram diretamente da boca do inimigo, Senhor. Pai, nos perdoa, Senhor, no nome de Jesus. Toma conta, Senhor, de nós. Toma conta das nossas vidas. Situações, Senhor, que tiraram o nosso equilíbrio emocional. Situações que eram para nós vivermos, Senhor, ó Pai Todo-Poderoso, segurança emocional na infância.
mas tanto a atitude de pais e mães nos levaram a viver total descontrole, medo, angústia, ansiedade. Pai, perdão, Senhor. Perdão pelos erros dos nossos familiares. Perdão porque esses erros talvez continuaram na nossa vida. Senhor, nós te entregamos tudo isso e pedimos, Senhor, que o Senhor é a fonte de cura e libertação das nossas vidas. Na tua autoridade, como herdeiros e co-herdeiros de Cristo, herdeiros de Deus, da tua graça, nós viemos agora em nome de Jesus e determinamos que todo mal, toda amarração do inimigo que nos tornava escravos, seja quebrada agora no nome de Jesus. Toma conta, Senhor, no nome de Jesus. Lava-nos, purifica-nos e nos dê o discernimento para manter a casa limpa, Pai. No nome de Jesus. Amém.